Olá meninos, bem-vindos a mais um vídeo do canal A Setora Virou Youtuber. Desta vez trago-vos matéria de 8º ano, ciclos da matéria. Ora, indo um bocadinho atrás, antes desta matéria, vocês estudaram as cadeias alimentares. E lembram-se com certeza de que o primeiro nível trófico das cadeias alimentares era ocupado por seres produtores ou autotróficos, aqueles que produziam o seu próprio alimento. Na altura, perguntei-vos porque é que os seres vivos fotossintéticos realizavam este processo e muitos alunos acham e respondem que é com o objetivo de produzirem oxigênio. Nada mais errado. É bem verdade que se produz oxigênio, é uma consequência deste processo. Isso tem imensas vantagens para a vida na Terra, mas não é com esse propósito que fazem o processo. É com o propósito de produzir o seu próprio alimento. Por isso é que estes seres ocupam o primeiro nível das cadeias alimentares. Porque são eles que conseguem utilizar a energia solar, o dióxido de carbono que absorvem da atmosfera e também com a água que vão absorver e sais minerais pelas suas raízes, vão então produzir a sua matéria orgânica, o seu alimento, um açúcar, que é a glicose, através do processo fotossintético, havendo como consequência a libertação de oxigênio para a atmosfera. Então, água com dióxido de carbono, através do processo de fotossíntese, que implica a captação de luz e a existência de uns pigmentos fotossintéticos, que é a clorofila, vai produzir o oxigênio que se liberta e a matéria orgânica, que é o objetivo da fotossíntese. Ora, nós tínhamos visto que esta energia, depois nas cadeias alimentares, iria circular de nível trófico a nível trófico, seguia apenas uma direção, num fluxo unidirecional, e ia-se perdendo pelo caminho, havendo perda de 90% na passagem entre cada nível trófico, um aproveitamento apenas de 10% para o nível seguinte, o que condicionava o tamanho da cadeia alimentar e o número de níveis tróficos. Agora vamos falar da matéria. Será que a matéria também tem um fluxo unidirecional, como a energia? Olhando para este esquema, nós vimos que tudo começa com o mesmo processo, os produtores captando a energia solar, e a tal glicose que foi produzida é uma matéria, é uma substância, mas é rica em energia. A sua energia vai-se perdendo, mas a matéria não. A matéria passa dos produtores para os consumidores, só que depois ela consegue regressar novamente, formando um ciclo, sempre a circular, não há perdas, apenas se vai transformando. E porquê? Porque essa matéria orgânica, que está no corpo dos seres vivos, depois, no final, vai ser transformada novamente em matéria mineral ou matéria inorgânica, pelos seres decompositores, que são muito importantes. Ok? Então, a energia é transferida e é perdida, mas a matéria não. Volta, são as setas azuis aqui no esquema, volta a estar disponível no meio ambiente para os seres produtores. Porquê? Os produtores transformaram a matéria inorgânica ou mineral em matéria orgânica. A matéria orgânica circulou nos consumidores ao longo das cadeias alimentares, mas como todos os seus cadáveres ou os seus excrementos são decompostos, essa matéria orgânica depois é transformada novamente em matéria mineral ou inorgânica e inicia o processo. E isto faz com que a matéria tenha um percurso cíclico. Ora, então cá temos matéria inorgânica, é transformada pelos produtores em matéria orgânica, que é a seta vermelha, passa pelos consumidores, vários níveis da cadeia alimentar, chega aos produtores, eles transformam a matéria orgânica em matéria inorgânica, devolvendo-a ao meio para os produtores usarem novamente. E temos o ciclo completo. Ora, mas nós podemos estudar exemplos concretos de ciclo da matéria. E o mais conhecido, que vocês sabem desde há muitos anos, é o ciclo da água. A água é uma substância, uma matéria, e que vai circular na natureza. Há vários processos, passa por vários reservatórios e por vários estados físicos. Então temos a evaporação, que é quando ela vai passar dos reservatórios de água, rios, oceanos, lagos, para a atmosfera, para o estado gasoso, na forma de vapor de água. A evapotranspiração, que é a perda de água também para a atmosfera pelos seres vivos. Depois na atmosfera vai condensar, origina as nuvens e vai cair na forma de precipitação, abastecendo novamente os reservatórios de onde evaporou e estando disponível para os seres vivos utilizarem. Alguma dessa água que cai na forma de precipitação consegue-se infiltrar, vai para camadas mais profundas da geosfera, outra acaba por escorrer à superfície. E, daquela forma, temos um ciclo completo em que, em condições naturais, a água está sempre disponível.
Agora vamos para o ciclo do carbono. Este já pode ser alguma novidade, porque vocês não estudaram como um ciclo em si, mas vão ver que conhecem todos os processos e também não têm muito que saber, só relacionar vários conhecimentos já adquiridos. Então, o carbono existe em grande quantidade na Terra na forma de dióxido de carbono, mas não é o sítio da Terra onde há mais carbono. O grande reservatório de carbono da Terra não é a atmosfera. Se fosse, estávamos bem desgraçados, porque se com o pouco dióxido de carbono que é a atmosfera já temos tanto efeito de estufa, se fosse o principal reservatório, não existiríamos. Portanto, o dióxido de carbono atmosférico vai ser utilizado pela fotossíntese e é retirado desta forma da atmosfera. A respiração solar faz exatamente o contrário, vai libertar para a atmosfera dióxido de carbono. Depois, a queima dos combustíveis fósseis e de madeira também liberta toneladas de dióxido de carbono para a atmosfera. O fitoplâncton, e aqui aparecem os consumidores. Okay? Até porque o fitoplâncton e os consumidores todos fazem respiração solar, assim como as plantas, mas o fitoplâncton também faz fotossíntese. São os principais seres fotossintéticos dos oceanos. Portanto, libertam por respiração, mas consomem por fotossíntese. Depois temos os decompositores, também fazem respiração solar, portanto também libertam dióxido de carbono. E depois temos aqui a morte dos organismos, e alguns destes organismos, quando morrem, passam por um processo que os transforma em petróleo, que são o petróleo e o gás natural, que são combustíveis fósseis. Se for na parte continental, temos plantas a serem transformadas em carvão mineral. Okay? E estes são os combustíveis fósseis. E por eles resultarem da lenta transformação de seres vivos, é que são tão ricos em dióxido de carbono, e por esse motivo, quando são queimados, libertam grande quantidade de dióxido de carbono para a atmosfera. E depois temos algo que não está aqui representado, mas que também poderia estar, que é o facto de algum carbono, muito aliás, ser utilizado para a formação de rochas sedimentares, que não são propriamente estes combustíveis fósseis, mas rochas carbonatadas como o calcário, que alberga grandes quantidades de carbono. Ok? Qualquer atuação do homem neste ciclo vai colocá-lo em desequilíbrio. Aliás, há aqui coisas que não são naturais e que já o colocam em desequilíbrio, como a queima dos combustíveis fósseis e da madeira. Não é que haja incêndios há incêndios que são naturais, mas em grande quantidade nós sabemos que os incêndios do planeta são provocados ou por negligência ou de propósito, portanto estão muito longe da quantidade de incêndios que existiriam naturais. Portanto, esta queima de combustível de fósseis derivados do petróleo, através da utilização como uma fonte de combustível dos motores a combustão, não é? Ou incêndios e queima de madeira, têm desequilibrado imenso este ciclo, porque fazem com que grandes quantidades de dióxido de carbono que estavam preservados nos seres vivos ou em derivados dos seres vivos sejam libertados para a atmosfera e circulem em quantidades exageradas. Portanto, estamos a desequilibrar o ciclo do carbono. Ora, no caso dos incêndios, ele desequilibra de dupla maneira. Por um lado, porque está a libertar pela queima da madeira grandes toneladas de dióxido de carbono para a atmosfera. Por outro lado, porque está a destruir grandes áreas de seres produtores fotossintéticos que iriam retirar o dióxido de carbono da atmosfera através da fotossíntese. O ciclo do oxigênio tem muita coisa em comum com o ciclo do carbono, porque o processo de fotossíntese e de respiração existem nos dois ciclos e são contrários. Aquilo que um consome, o outro produz. E vice-versa. Então, no caso do oxigênio, a fotossíntese vai libertar para a atmosfera oxigênio. E a respiração vai retirar o oxigênio da atmosfera. Ok? Tanto está aqui a respiração por animais terrestres, como está aqui pelas algas, por exemplo. Depois temos a combustão. A combustão vai precisar-se de oxigênio para haver uma combustão, vai gastar oxigênio. E
Temos as reações de oxidação, aquele vulgarmente nós chamamos de enferrujar, que é um processo que ocorre nos metais e que ocorre também na formação de algumas rochas na nossa geosfera. E ainda temos a importância do oxigênio em relação aos raios ultravioleta. Não sei se vocês se lembram, mas já abordámos isso, que o ozono, a molécula que forma a camada do ozono em que protege o nosso planeta da radiação ultravioleta em excesso, é uma molécula formada por átomos de oxigênio, 3 átomos de oxigênio, e, portanto, o oxigênio é usado para a formação de ozono. E quando o ozono é destruído, libertam-se átomos de oxigênio para a atmosfera, que não estão na forma da molécula ozono. E espero que tenham gostado de recordar esta matéria e preparem-se bem para os vossos momentos de avaliação.